Bem-vindos a mais uma edição do Jornal de Guimarães, o Guimarães em Debate, programa quinzenal, com a participação habitual de Mariana Silva, José Bastos e Manuel Ribeiro. Nesta edição temos um convidado especial, Essa Jorge Silva, sociólogo, investigador, docente, jornalista e autor guimaranense, com forte ligação à vida cultural e política da cidade de Guimarães e do concelho de Guimarães, naturalmente. Na última campanha eleitoral, também foi, digamos, um dos responsáveis do programa eleitoral da coligação Juntos por Guimarães. Mas não é nessa condição que está aqui hoje presente. É como presidente da direção da oficina. E é nessa condição que nós damos as boas-vindas ao Essa Jorge. A primeira questão que coloco é uma questão óbvia, natural, digamos assim. O que é que já está a mudar na oficina? O que é que pretende implementar nos próximos tempos nesta gestão? Cumprimento-vos a todos. Com muito agrado que aqui estou. Sempre um prazer participar na imprensa. Para mim sempre foi um terreno, um território onde a democracia se faz efetivamente, e dou-vos os parabéns pela prossecução deste projeto do Guimarães em Debate, já durou algum tempo, e já agora também aqui ao Jornal de desejando que tudo corra bem no vosso desempenho. No meu caso, sim, sou presidente da oficina, nem por acaso algo que o José Bastos, que aqui também está hoje num outro papel, também foi presidente da oficina, lá atrás, e tem uma grande responsabilidade, inclusive, na forma como a oficina está hoje estruturada. Portanto, Guimarães é pequeno, não é assim tão grande, afinal de contas. Isso, o que me pergunta, o que é que mudou? Ora, nada. Não mudou nada. Para já. A única coisa que mudou verdadeiramente foi o presidente da direção, que agora é um presidente executivo, que tem alguns poderes mais do ponto de vista da capacidade de decisão daquilo que é a gestão desta organização, a oficina. Não mudou nada porque, efetivamente, eu não sou adepto, nem eu, nem as pessoas que me convidaram para este projeto, não somos adeptos de revoluções. E eu também, não sendo adepto, posso até dizer que, do ponto de vista académico, estudado as revoluções, nós sabemos perfeitamente que, normalmente, elas acontecem para depois não haver, 10 anos depois, estar tudo da mesma. Portanto, eu não cheguei aqui à oficina para fazer uma revolução, mas sim para, a partir daquilo que encontro, que é uma organização diferenciada daquilo que é a capacitação empresarial, apesar que não estamos propriamente perante uma empresa, mas a capacitação empresarial, aquilo que é o normal do empreendimento vimaranense, a oficina é uma espécie de novidade, apesar de que congrega também em si alguns elementos daquilo que foram experiências, pequenas experiências em Guimarães, que foram sempre existindo à volta da cultura. A oficina nasceu à volta dos Fóruns da Olaria da Cruz de Pedra, rapidamente foi transformada numa entidade gestora de equipamentos, não só entidade gestora de equipamentos, mas também, a partir desses equipamentos, criar um caldo cultural, ou favorecer um caldo cultural saído ou reforçado a partir da Capital Europeia da Cultura em 2012. Na minha opinião, isso ocorreu muito bem nos primeiros anos da própria oficina e da criação do Centro Cultural Vila Flor, que é reforçada então por essa ideia da Capital Europeia da Cultura, essa ideia e essas práticas, mas creio que a partir de 2013 a oficina, não tendo perdido logo elan, vai começar a perder, a partir de 2017, algum elan. Não o faz entre 2013 e 2017, mas a partir de 2017 vai perdendo algum elan, alguma... não queria usar palavras muito fortes, mas julgo que a cultura, a certa altura, passou a ser uma espécie de parente, não seria parente pobre, porque a oficina não é propriamente uma entidade que nós possamos... A predisposição para que exista a oficina, ou exista uma organização deste tamanho num concelho como Guimarães é
falado em todo o país. Tenho agora essa certeza e é respeitado em todo o país. Por exemplo, estive numa reunião esta semana, que está agora a terminar, em Montemor, numa Assembleia Geral da Performart, que aqui o José Bastos também acho que foi fundador, e devo perceber a forma como a oficina é tida junto de aqueles players muito importantes, como o Teatro da Maria, como a Casa da Música, como a Serralves. Portanto, a oficina ombreia e está a par com grandes organizações a nível nacional e, em algum aspecto, até foi replicada na sua forma de funcionamento em algumas situações, como a Ágora no Porto. Então está a dizer que a oficina tem recuperado esse elan nos últimos tempos. O que estou a dizer é que a oficina tem esse elan porque conseguiu mantê-lo. Mas do ponto de vista daquilo que a oficina foi antes de 2017, de 2017 até hoje, a oficina foi perdendo alguma capacitação. Foi perdendo gás, foi perdendo elan, e os seus profissionais foram sentindo isso, foram sentindo que havia uma espécie de desinteresse naquilo que era o papel da oficina, e isso nota-se perfeitamente, notei perfeitamente isso, aliás, sabia que isso era assim, e tem sido o grande trabalho inicial, tem sido levar aqueles profissionais a voltarem a levantar a cabeça, a sua crista, e a porem em prática a capacitação que têm instalada, porque a têm, são grandes profissionais na arte das suas artes, estamos a falar de várias, não é? São grandes profissionais, têm vontade, sabem fazer, mas julgo que estavam, de certa forma, dominados por uma ideia negativa, um certo nivelamento por baixo que dominou a sociedade guimarãense nos últimos anos. Muito bem, Sebastião, já foi referido aqui algumas vezes pelo Esser Jorge. Certamente este é um assunto que lhe diz muito, não é? Porque esteve presente em muitos momentos marcantes da oficina. Qual é o primeiro comentário que merece esta primeira intervenção do Esser? Bem, antes de mais, cumprimentar todos, em particular o Esser Jorge, enquanto nosso convidado neste programa. É também um privilégio poder partilhar espaço nesta andança, tendo já partilhado espaços noutras andanças desde há longos anos, e portanto é sempre bom voltarmos a encontrar em circunstâncias distintas, mas as pessoas são as mesmas, e portanto isso é aprazível para mim fazê-lo. Relativamente àquilo que o Esser Jorge referiu, como compreenderão, eu terei alguma dificuldade em dizer algumas coisas por duas razões. Primeiro, porque de facto tenho uma ligação, e digo tenho porque ainda tenho, e já saí da oficina exatamente no início de 2018, e portanto já lá vão quase 8 anos, mas ainda tenho uma ligação afetiva muito grande àquele espaço, e mais do que aquele espaço, àquele projeto, porque a oficina e o Centro Cultural Vila Flor, mas a oficina depois no seu todo, a partir de 2012, com a abrangência que ganhou com o Centro Internacional das Artes José de Guimarães e depois em 2015 a Casa da Memória, é um projeto e tenho essa afetividade com esse projeto. Isso por uma das razões. A outra razão é que, tendo esta afetividade e tendo passado naquele espaço muito tempo, algum tempo da minha vida profissional, qualquer coisa que possa dizer um bocadinho fora do contexto pode ser interpretado de forma distinta daquilo que quer dizer. Mas de qualquer forma, eu acho que vocês também já me conhecem e também eu digo muitas vezes e hoje vou repeti-lo. Eu nunca fui politicamente correto e hoje também não serei politicamente correto. Direi aquilo que penso, e aquilo que eu penso é o seguinte: de facto, o projeto cultural de Guimarães está muito suportado na capacidade que quem tomou a decisão de dar condições para que a oficina o fizesse o fez, e o projeto cultural de Guimarães está muito suportado no trabalho da oficina, porque teve condições para o fazer e penso que teve a capacidade para o fazer, para o desenvolver. Como é natural, a Capital Europeia da Cultura veio trazer aqui um grande elan que poderia ter sido uma coisa muito má se fosse mal trabalhada. Correu alguns riscos
nos meses que antecederam o início da Capital Europeia da Cultura, mas felizmente ganhou um caminho e para mim Guimarães 2012 foi um momento alto do projeto cultural Guimarães e que o reforçou de forma substantiva, de forma muito significativa, e há hoje evidências várias de que a capital teve uma capacidade transformadora do território e do tecido cultural de Guimarães. Deixou o tal lastro que muito se fala quando nós falamos na capital da Deixou, cultura. não tenho a mais pequena dúvida que deixou lastro e deixou um lastro que perdura até hoje, que vai perdurar e, acima de tudo, deixou um lastro que, em grande parte, não é mensurável de forma objetiva, de forma fácil, porque o projeto cultural de um território, e é disso que falamos também quando falamos de Guimarães, não é um projeto de programação. A programação cultural, a programação artística não é o bem em si, não é o objeto em si, não é o objetivo em si, melhor dizendo, mas aquilo que é o objetivo essencial é o processo transformador. Um projeto cultural tem como objetivo transformar o território e transformar, acima de tudo, as pessoas que habitam esse território, que visitam esse território. E desse ponto de vista, a Capital Europeia da Cultura foi fundamental e o projeto cultural de Guimarães foi também fundamental. Mas concorda com o Esser quando diz que houve ali uma quebra da ELAM naquele Sim, período? concordo. Concordo com o Esser. De facto, houve um período em que houve algum eventual desvio daquilo que era o projeto cultural, passou por algumas instabilidades e alterações na sua direção que poderão ter potenciado essa mudança e essa alteração no rumo. Eu não quero voltar a episódios menos simpáticos do processo da oficina, mas não me posso esquecer do ano zero da oficina, que foi assumido por alguém, precisamente quando a oficina fazia 30 anos, e assumiu como o ano zero da oficina. Ora, o processo fazendo-se, e aquilo que se espera de quem chega, como é o caso do Esser Jorge hoje, e aquilo que eu espero sinceramente, e ele sábio, é que ele faça melhor do que foi feito atrás. Como eu disse, não há revoluções. Nós Exatamente. vamos continuar É a fazer um fazer trabalho. melhor, é fazer diferente, Mas, por cada um. É mesmo o ano zero? Não. Eu não me referia à Mas entrada do é Esser. uma provocação ao sim, Esser. sim. Jamais, não me referia absolutamente a nada disso. Eu tenho horror a esse tipo de expressões, porque encontro algo feito, algo bem feito. À minha chegada, a primeira coisa que eu fiz foi falar com as pessoas que eram responsáveis. Nós temos um número de diretores operacionais e diretores artísticos e tive o cuidado de falar com um. Não foram conversas de meia hora ou 15 minutos, não. Foram conversas, às vezes, de uma manhã ou de uma tarde e que depois regressamos no dia seguinte a essas conversas, no sentido de percebermos, afinal, quem éramos uns e outros. Exatamente porque, meus amigos, quer dizer, eu não estou distante, e foi isso que eu disse às pessoas, eu não estou distante daquilo que é a oficina e principalmente daquilo que são os equipamentos que a oficina gera. Não estou distante. Sei perfeitamente o que ali é feito, sei como é feito, de onde vem, como é que nasceu, em que circunstâncias nasceu, sei o que é o caldo cultural vimaranense forte, mas sei também que a oficina oferece eu disse capacitação, o José Bastos usa transformação. Eu prefiro capacitação porque julgo que o nosso território precisa bastante de ser provocado, de ter provocações. A expressão que eu tenho usado na oficina é: nós somos uma entidade de criação e estamos aqui para criar no sentido de provocar e provocar pessoas. Nós temos hoje, que vem desde o tempo do José Bastos, um serviço educativo que foi criado no início, que hoje se chama Educação e Mediação Cultural, e que estava num processo de quase negação na sua existência, não é? As pessoas faziam um esforço para que aquilo continuasse a existir, porque praticamente quase que nem tinha orçamento para funcionar,
E o meu primeiro, digamos que das primeiras coisas que eu tive a explicar às pessoas foi, não, a educação e mediação cultural é provavelmente o chapéu da oficina. Nós, quando trabalhamos artes visuais, quando trabalhamos teatro, artes performativas, quando trabalhamos artes tradicionais, nós estamos a trabalhá-lo no sentido de interligá-lo imediatamente com aquilo que é a vertente da educação e mediação cultural. Para levá-lo imediatamente até às pessoas, mas provocar as pessoas também a produzirem e a tocarem nas artes que nós fazemos. Felizmente hoje temos pessoas que compreendem e acho que estavam à espera até, elas sabiam perfeitamente que isto era possível, estavam à espera de algo assim e que se reorientaram, porque as orientações anteriores não eram essas, se reorientaram, mas acho que até o fizeram com bastante gosto, no sentido de a oficina vir então a ter um papel muito mais interventor, não só interventor no território, mas também um papel de ligação com as escolas, um papel de ligação não só com os jovens, mas também, por exemplo, com a terceira idade. Nós vamos estabelecer alguns projetos que têm como objetivo uma interligação com a terceira idade. E, portanto, julgo que não há ano zero, não pode. Isto é uma continuidade, é ongoing. Vamos andando e vamos fazendo. O nosso tempo, o tempo é outro, há uma outra vontade. Felizmente, o Presidente da Câmara, o Ricardo Araújo, é uma pessoa que vem da área da cultura. Ele foi durante 12 anos dirigente do Circo Arte e Recreio. Portanto, é uma pessoa com uma sensibilidade extraordinária para aquilo que eu estou a fazer. E devo-vos dizer também uma coisa, que é muito simples, que é, eu aceitei o convite do Ricardo Araújo porque foi do Ricardo Araújo. Eu julgo que se fosse uma pessoa que eu não lhe reconhecesse um passado de uma sensibilidade e uma atuação na área da cultura e percebendo que a cultura é efetivamente um espaço onde nós podemos intervir e podemos provocar o próprio território no sentido da sua mudança, porque nós precisamos efetivamente disso. Eu julgo que todos nós estamos de acordo quanto a isso. Se não fosse ele a fazer-me este convite, este desafio, eu provavelmente não o aceitaria. Aceitei-o porque sei quem é, há uma sensibilidade grande, posso conversar com a pessoa, ela percebe a linguagem e, portanto, julgo que neste momento eu próprio só posso estar satisfeito porque aquilo em que estou a intervir para o futuro é positivo, são coisas positivas e coisas que seguramente chegarão até às pessoas. Muito bem, abrindo o debate aqui para o Manuel Ribeiro, certamente terá uma visão, não esquecer que este programa é gravado em Caldas das Taipas e, como exemplo da descentralização cultural, não sei se vai pegar por esse ponto. Também vou pegar, mas antes de pegar os cumprimentos ao Alfredo Jorge, ao Zé Bastos, à Mariana e um cumprimento especial ao Bessar Jorge, que fez o especial favor de nos vir engrandecer neste debate, porque realmente nós, quando discutimos política, raramente discutimos cultura, ou produção cultural, ou capacitação, ou transformação da comunidade. Realmente mas podemos discutir política também, não há problema nenhum, não é? É uma discussão diferente. Também é política. Daquela, também tem uma componente política muito grande, mas, conforme ouvimos do Esser, ele não está aqui para fazer uma revolução, como disse, não é? Está aqui para continuar e eu acho que a cultura, embora tenha sempre digamos assim, um fundo político, não tem que estar ao serviço da política ou de intenções políticas deliberadas. Portanto, a cultura é muito mais do que a política, ou melhor, a política é uma parte também da cultura, uma parte pequenina e às tantas das mais insignificantes na consideração do todo cultural. Mas eu queria realmente que este debate fosse também um debate de informação, de conhecimento da cooperativa. Oficina, porque eu tenho a certeza que a maior parte dos guimarãeses não conhecem bem esta entidade.
e nada melhor do que o Éster Jorge aqui e também o Zé Vasco, que já foi presidente da cooperativa, para nos dizermos realmente a estrutura e para informar qual é a estrutura desta empresa, que não deixa de ser municipal, e como é que ela funciona e como é que ela terá impacto na produção cultural do concelho, na provocação a gerar nos guimarãeses para que realmente se sintam produtores eles próprios de cultura e ao mesmo tempo beneficiários dessa produção e exibição cultural. E era neste contexto que eu levantava este problema, quer dizer, eu acho que até em campanha eleitoral às vezes levantava-se esta questão. A produção cultural de Guimarães tem muito a ver com as elites. E se o Alfredo Jorge me perdoa, nós estávamos a falar nisso antes do debate, e falávamos em bailado, e falávamos em teatro, em música. E na música podemos inserir a ópera, que é um misto de teatro e música, para dizer o quê? Falando no jazz, o jazz também não é uma produção cultural para as massas. Quer dizer, e é neste contexto que eu queria perguntar se realmente Guimarães está mais vocacionado para as elites ou se quer que as massas acedam realmente a estas formas de produção cultural e um consequente consumo destas produções tradicionalmente, vou dizer assim, reservadas às elites. Depois também queríamos conhecer, isto é uma questão de base, exatamente porque estamos a gravar nas Taipas e eu acho que as zonas periféricas e principalmente mais urbanas do concelho deveriam merecer especial atenção, que eu acho que o programa Excentricidade é muito curto para isso, da oficina e da Câmara Municipal, de modo a trazer cá a produção cultural e a envolver os locais nesse ambiente de exibição e de produção cultural. Posto isto, também queria saber se realmente, de uma forma informativa, se realmente a oficina tem produção cultural própria, de acordo com as declarações do Éster e também do Zé Bastos. Tem gente capacitada, tem profissionais de valor, mas essa informação, esse conhecimento tem que chegar às populações para que sintam que aquilo que se faz no nosso concelho também é um bocado elas que o fazem, porque são pessoas do seu meio, da sua, digamos assim, da sua essência, que também produzem estes eventos culturais que elas merecem partilhar. Sr. Jorge, temos aqui algumas questões pertinentes, não é? Desde a cultura para as elites, absolutamente. Mas não podemos esquecer que o próprio programa do qual fez parte, elaborou, não é? Dizia lá no ponto 5.1, que estive a consultar, que tem que haver uma aposta na descentralização cultural, estou a citar, uma cultura para todos, integrar a arte no espaço público. Sim. Como é que responde isto? De uma forma rápida, digamos assim. Mas muito rápida e Para darmos a palavra depois à Mariana. Em maio brevemente haverá um festival aqui em Guimarães, que acontecerá aqui em Guimarães, é a cidade convidada este ano, o Spring Forward. E o Spring Forward tem um acontecimento que se dará aqui nas Taipas e que é organizado conjuntamente com a Taipa Storytelling, mas que se vai dar exatamente na piscina. Portanto, foi programado para a piscina da Taipa Storytelling. E, portanto, desde logo, não podia a questão ser mais pertinente, tanto na sua formulação como também naquilo que é a resposta, para compreendermos que aquilo que efetivamente foi escrito em programa, e eu sei o que é que está lá escrito, seguramente, o que é que nós queremos dizer com isso? Assim como, por exemplo, no dia 25 de Abril, a Casa da Memória faz anos, nesse dia, à tarde, haverá um espetáculo com um espetáculo que é uma intervenção de linguagens diversas, que eu não sei explicar o que é o espetáculo, porque há um diretor artístico que o produziu e que esteve a trabalhá-lo, mas que me informou o que é. Mas participa nesse espetáculo
folclórico da Corredora. Portanto, sim, está o Rancho Folclórico da Corredora a ir à cidade, mas é o Rancho Folclórico, é a cultura popular a intervir com linguagens de cultura erudita. Este tipo de atravessamento de linguagens entre o erudito e o cultural e o popular é algo que hoje encontramos em vários pontos do mundo e está cada vez mais um terreno de recriação daquilo que é a cultura e que faz com que haja um apelo direto à participação das pessoas. E nós, a oficina, é óbvio que está atento a este tipo de alteração do ponto de vista dos sentidos, do ponto de vista daquilo que é o emocional conquistável deste momento. E é óbvio que quererá ir por aí. Agora, há aqui uma questão que nós temos de ter em consideração. Não é possível fazer no Centro Cultural Vila Flor em todos os lados. Os equipamentos do Centro Cultural Vila Flor estão ao serviço da cidade, ao serviço do Conselho. E aquilo que é a oferta do Centro Cultural Vila Flor é uma oferta ampla. Claro que temos o Palácio Vila Flor, que tem exposições de artes visuais, temos os nossos auditórios, o grande auditório e o pequeno auditório, que estão permanentemente ocupados. E o que acontece ali não acontece apenas para uma elite. É uma oferta diversificada e que penso que tem também como objetivo provocar as pessoas no sentido de descobrirem o que é que ali se está a fazer e aquilo que ali se está a produzir. Eu tenho algumas dúvidas em perceber, por exemplo, que os fornos de olaria da Cruz de Pedra, aquilo que se produz em termos daquilo que são as artes tradicionais, e que neste momento estamos a trabalhar no sentido, inclusive, de uma interligação, já agora, com a Taipas Turitermas, por acaso, é um projeto que está a nascer aqui com as Taipas, mas isso é por acaso, porque pode ser com outros territórios. Quer dizer, isto nada tem a ver com as elites, tem a ver com trazer novamente aquilo que é a nossa memória, os nossos mistérios e mantê-los ainda em atividade. Portanto, eu percebo que se queira dizer isto e que percebo este discurso, mas percebe-se também que, meus amigos, a ópera deu operários, não é? E, portanto, o teatro, quando nasceu, ou no seu tempo de grande efervescência, tinha populações inteiras a ir ao teatro. E nós vamos voltar a ter populações inteiras a ir ao teatro com estas alterações que nós vamos tendo, em que a tecnologia substitui o humano no trabalho e, na minha opinião, teremos cada vez mais pessoas com tempo disponível à procura do emocional. Porque o emocional é que depois... é o emocional que aquilo que o tempo livre irá procurar quando houver esse tempo livre em excesso que me parece que vem a existir. Portanto, eu percebo a pergunta. É verdade que nós temos que mudar aqui uma percepção. Não é possível levar o SIASG a outros sítios. É possível que as pessoas venham ao SIASG ver o que é que lá se faz, as coleções que lá estão. Nós tivemos uma coleção que foi inaugurada recentemente, um ciclo expositivo que foi inaugurado recentemente. Estava muita gente, mas nós queremos agora, e temos já isso tudo preparado, uma estratégia para que as escolas, não só as escolas do Conselho de Guimarães, as escolas também de outros territórios, visitem, afinal de contas, e participem, inclusivamente naquilo que é o centro, a exposição do SIASG. Temos, por exemplo, em mente fazer algo que nasceu de uma conversa entre o José de Guimarães, o pintor José de Guimarães, uma conversa que primeiro teve comigo, visitei-o em Lisboa, no ateliê dele, ele fez o favor de me receber, passei um dia com ele na conversa, que foi uma coisa bastante interessante, devo-vos dizer. É muito bom também ocupar este lugar, porque depois temos grandes hipóteses de descobrir um artista quase na sua totalidade, e ver como é que ele produz, de onde é que nasce a sua arte, qual é o seu processo criativo, o seu processo de execução. E, portanto, tive essa possibilidade, passando um dia no ateliê do José de Guimarães. E quando ele esteve aqui em Guimarães, o Ricardo Araújo disse-lhe uma coisa muito simples. Do mesmo modo que o artista se apropriou da cidade de Guimarães, nós vamos apropriar do artista para
agora os nossos alunos, as nossas escolas, também trabalharem aquilo que é a obra do José de Guimarães. Mas vamos fazê-lo. Agora, isto é feito lá. Nós não podemos trazer o Ciasco, que é um edifício bastante grande, não podemos levá-lo a Santurcato, mas as pessoas de Santurcato poderão ir lá. Muito bem. Essas coisas todas. Mariana, como é que tem visto o papel da oficina? É uma entidade que está vocacionada para as elites ou tem tentado, digamos, aproximar-se do povo? Antes de mais, cumprimentar todos e agradecer ao nosso convidado o facto de ter vindo conversar connosco acerca deste tão importante assunto que é a cultura e os espaços culturais em Guimarães. Nós estamos a falar, e eu percebo bem o que o Esser disse no início, e que nós também já conversamos aqui, que foi quando se falou da renovação destes presidentes executivos, destes diretores. Aquilo que eu disse foi que a equipa está constituída, a casa está feita e agora quem vem a seguir vai trazer o seu cunho, como é óbvio, mas há um caminho feito que está lá pronto para atuar. O Esser pareceu-me modesto ao início, dizendo que não tinha feito assim grandes revoluções. As grandes revoluções também não se fazem com muito barulho, não é? E por isso todas as propostas que já nos foi apresentando parece-me que tem aí um toque de uma revolução tímida, mas que tem. E por isso a questão que o Manuel levantou e parece-me muito e que nós frequentemente vamos lá, que é esta cultura da elite, parece-me que é um dos problemas centrais da oficina e que frequentemente também é questionado, que é a oficina tem realmente uma programação, tem uma programação a preços muito acessíveis até, em alguns casos, quer seja de teatro, quer seja de outro tipo de manifestação cultural, e porquê é que as pessoas não vão? Ou não vão no número que nós gostaríamos que fosse, não é? Que fosse realmente toda a gente. Já questionamos aqui a mobilidade, mas não vou por aí. Mas há também aqui realmente uma questão que, de alguma forma, afasta a população vimaranense destes espaços que são de todos, pagos com o dinheiro de todos, não é? E por isso é importante que se olhe para estes espaços como parte integrante dos vimaranenses e que tem que chamar os vimaranenses a si, não é? Para os transformar ou não, para os capacitar ou não, mas chamá-los a si, para que todos possamos sentir que aquilo é nosso e que nós podemos frequentá-lo independentemente do espetáculo que lá esteja ou da manifestação cultural que lá esteja a acontecer. E por isso a questão aqui é de que forma é que vamos dar este passo de abrir portas, de que forma é que nós estamos ou não pendentes por estruturas que já têm uma certa idade e que precisam de alguma manutenção, e por isso também o que é que encontrou, não é? No que diz respeito, porque falamos que em 2017 houve realmente aqui um morrer, digamos assim, ou um esbater da programação. Sabemos que 2012 foi muito importante, mas também sabemos que muita gente tinha outro intuito e achava que Guimarães ia ganhar um fôlego muito maior nos anos a seguir do que aquilo que ganhou, mas também temos que terem atenção que são muitos espaços e são espaços que precisam realmente de ser acarinhados de uma outra forma, não é? E por isso também esta questão de como é que encontrou, porque depois vai pender também as despesas que se tem na manutenção de todos estes espaços, depois também tem que se perceber que se há ou não também financiamento para todo o resto, que vai desde os espetáculos até ou das exposições ou até da salvaguarda do património, tudo isto depende de financiamento da Câmara Municipal, não é? E por isso é importante perceber no bolo o todo, não é? Nós precisamos de saber o todo para depois no futuro a questão não cair que nem uma bomba, não é? Não podemos fazer isto porque tivemos que fazer aquilo, e por isso há aqui esta preocupação clara, que não é de hoje, que já colocamos variadíssimas vezes e que percebemos, até nesta reunião de Câmara, na última, percebemos que houve aqui, no que diz respeito às estruturas do município,
houve um certo desleixo, não é? E por isso agora está-se a pagar um bocadinho essa fatura. E quem veio a seguir, por muita mudança que queira fazer, se apanha as coisas assim, tem algumas dificuldades. E por isso a minha questão seria, como é que vamos aproximar os guimaranenses? Já percebemos que há várias ideias, e depois como é que encontramos a casa, para além dos trabalhadores e da vontade, ou não, ou de ser preciso injetar aqui um outro orgulho e uma outra vontade de trabalhar. Mas como é que encontramos a casa e como é que, quantos meses é preciso para, eu estou a dizer isto, mas metaforicamente, eu percebo. Para conseguirmos trabalhar com à vontade e de forma mais livre, porque estamos na cultura, não é? E por isso não esperamos uma revolução total, mas esperamos criatividade. Muito bem, ficam aqui 3 questões do ambas. Eu queria dar a palavra ao José Bastos, porque eu vi-o a tomar uma série de notas que deve querer acrescentar mais 3 ou 4 questões. Sim, quero. E abanei a cabeça de forma afirmativa e abanei também a cabeça de forma negativa, não concordando com algumas coisas que foram ditas, discordando em absoluto com outras. Comigo? Também. Discordaste comigo? Também. Desde logo uma questão que... E eu temo não ter o tempo suficiente para poder aprofundar esta questão, porque ela parece-me de facto a mais relevante. Faremos um segundo mas programa, vou procurar sintetizar o máximo possível, porque eu acho que o foco desta conversa, o foco deste debate, dá resposta a algumas questões. Desde logo dá resposta à questão que Manuel Ribeiro colocou, dizendo qualquer coisa como a cultura não está ao serviço da política. Claro que está. Claro que tem que estar. Essa é absolutamente determinante. A cultura está ao serviço da política, tem que estar ao serviço da política, temos é que clarificar o que é política. E política é a transformação da sociedade, isso é fazer política. Eu digo algumas vezes que esteja eu digo algumas vezes... ideologia. Não, isso não. Ao serviço da política. Mas política, ideologia não é política. Eu tenho dito algumas vezes, e vou repetir, dava, mas vamos, o grande problema de Portugal, eu diria de Guimarães também, em algumas circunstâncias, não foi a circunstância de haver uma má política cultural. Em momentos determinantes, o grande problema é que não havia política cultural. Nem era boa, nem era má. Não havia. Era navegar à vista, era programar um conjunto de espetáculos porque sim, e depois fazer aquela leitura que muitas vezes os municípios fazem, é verdade, que é a aferição do resultado da programação mede-se pelo número de pessoas que está a assistir. Se a sala estiver cheia, o espetáculo é bom. Se a sala estiver meia, o espetáculo é razoável. Se a sala estiver com menos público, então o espetáculo é mau. Não é assim. E, portanto, esta é a primeira discordância muito forte. A segunda tem a ver com o elitismo. Porque, de facto, há essa acusação de que a programação é elitista. E eu adoraria que a programação fosse elitista, desde que ela fosse capaz de, pela capacitação, pegando na palavra do Esser, houvesse uma transformação que permitisse que todos se transformassem em elitistas, ainda que por definição deixassem de o ser. Porque essa é a grande questão e essa é a natureza da cultura e da intervenção cultural. Mas quero acabar com as elites. Não quero acabar com as elites, não, quero é alargá-las, quero é transformar todos em elites. Porque a questão fundamental é que, e devemos pensar sobre isto, que é, em abstrato, sintetizando em abstrato, o pior que pode existir, o mais triste que pode existir, mais triste que as nossas limitações, é a inconsciência da sua existência. Quando nós temos a inconsciência das nossas próprias limitações, significa que não temos a ambição para ultrapassarmos e para chegarmos a outro patamar, não por falta de vontade, mas nem sequer sabemos como chegar lá. A cultura, a arte, tem um papel determinante nessa questão. Depois, a cultura e a arte têm também uma função fundamental, que é fazer com que as pessoas não continuem a ser aquilo que são, mas ajude a que possam ser aquilo que queiram ser, desde que devidamente informadas e habilitadas, com ferramentas e com instrumentos que lhe permitam fazer isso. Concluindo, essa é a grande questão.
E é a questão fundamental. Um projeto cultural é um projeto de capacitação, é um projeto de transformação e é um projeto de transformação focado na pessoa, no cidadão, e isso é fundamental. O mais fácil é fazer programação avulsa, gratuita do ponto de vista daquela que não mexe connosco enquanto espectadores, porque um bom espetáculo, a regra geral, é aquele que nos obriga a pensar, é aquele que faz com que nós próprios nos questionemos a nós e questionemos aos outros, porque se o fizermos, teremos uma capacidade de evoluir para algo como uma maior capacidade de tolerância e de abertura ao outro, para que o outro também se possa abrir a cada um de nós. E, portanto, essa questão, Alfredo, mesmo só para terminar, essa questão é fundamental e, relativamente à Mariana... Inquietei-o. Não, inquieta. não, a Kyoto inquieta. Não é consensual. A cultura e a arte não sim, são consensuais. Não, de forma nenhuma, porque senão não eram arte, nem eram cultura. Relativamente ao desleixo, não pode passar a mensagem de que houve desleixo. Não houve desleixo, não há desleixo, há formas diferentes, Então eu retiro o desleixo diferentes e e digo que não distintas, houve e distintas de trabalhar, não houve investimento na mas proteção o caminho lá, do património do município. continuará esperando que ainda acabe o tempo. Ficou essa correção da Mariana, que substitui então o desleixo. Falta de investimento. É óbvio que merece uma resposta aqui o José Bastos, mas não esquecer, já só ponho duas questões da Mariana. A questão da manutenção dos espaços, se depois ainda sobra uma verba para investir na cultura, não é? Também temos que ter isso, porque é preciso dinheiro para desenvolver esse projeto. Pode E haver depois, para tudo também. como é que a oficina vai aproximar a arte, como eu dizia também no programa, a integrar essa arte no espaço público? Olha, o património também numa resposta mais rápida. Muito rápido, está em sofrimento, mas para não dizer que houve desleixo. Mas aconteceu-me estar em reuniões onde chovia a cântaros, em reuniões com pessoas que vieram da Direção-Geral da Educação em Lisboa. Não era eu sozinho, estava vereador, chovia a cântaros na Casa da Memória, entrava água, jorrava água, portanto. E isto é só um exemplo. Vou dizer aqui uma coisa que é um bocado... O património em sofrimento. Vou dizer aqui uma coisa, José Bastos, que é para também percebermos a angústia que estas coisas são. E vocês vão perceber o que é que eu vou dizer. Não vou dizer porquê. Eu um dia fui para casa, em dezembro, e equacionei no dia seguinte fechar o Centro Cultural Vila Flor. Fechar o grande auditório. Não vos vou dizer porquê e compreenderão porque é que não vou dizer. E se não foi fechado, foi porque há grandes profissionais na área técnica do Centro Cultural Vila Flor que no dia seguinte me levaram lá acima para fazermos uma vistoria àquilo que era a água a entrar pelo Centro Cultural e conseguiram acalmar-me porque aquilo que se via era horrível. Eu não vou dizer muito mais sobre isto porque há outras pessoas que têm a missão de fazer este diagnóstico daquilo que se encontrou em termos dos edifícios públicos. Nem sequer quero entrar por aí. Financiamento. Nós não temos dinheiro, obviamente. Eu só chamo a atenção até para o fundo do programa. Há muitas valências para gerir. É isso que eu quero dizer. Há muitas valências para gerir, muitos edifícios, muitos equipamentos. Nós não temos efetivamente dinheiro. E neste momento, as reuniões que eu tenho com os profissionais, tanto diretores artísticos como diretores operacionais, é no sentido de trabalharmos, irmos para o terreno, trabalhar muito bem a área das empresas do mecenato. Porque eu não vejo onde nós possamos ir buscar mais receitas. Custa-me bastante. Eu tenho uma sugestão a fazer. Já agora, faça favor. Não, a seguir. Depois podemos, já agora. Pode ser na hora, Pode ser agora, então faço já. É conseguirem fazer aquilo que nós lutamos durante anos e não conseguimos, que é o financiamento do Estado Central. Sim. Era esse apontamento que eu tinha aqui. Mas de forma positiva. É óbvio que é um campo... Mantemos a coerência com o discurso que tínhamos. Sempre lutamos por isso e agora continuamos a lutar. Mas é óbvio que é algo que temos que continuar a lutar, temos direito a eles. Ver o Fundo de Fomento Cultural a entregar 10 milhões de euros à Casa da Música, quando nós não temos absolutamente nada e fomos capital europeia da cultura, meus amigos, não há explicação absolutamente nenhuma para isto. Estamos de acordo. Mas à luz... Eu prefiro não entrar numa especulação.
Quando as coisas se resolverem, eu apareço aqui, trago uma garrafa de champanhe, para quem gostar, e vamos festejar. Mas até lá, vou acreditando que as coisas, para acontecer, têm que acontecer efetivamente. Não pode ser em promessas. Portanto, vamos ver, vamos acreditar que elas acontecerão. Para mim era só mais uma intervenção. Mas para além do desculpa, Estado, mas enquanto não há falta de mecenas também? Sim, presumo que há falta de mecenas. Nós temos é que, aqueles que existem, temos que trazê-los para trabalhar connosco. Temos que conseguir que eles venham trabalhar connosco. Vamos ver. Eu tenho que acreditar que nós vamos conseguir, porque, efetivamente, o Centro Cultural, a oficina tem um problema, desde logo, deixem-me dizer as coisas assim, de imaginário, de imagética. As pessoas, quando veem, 5 milhões de euros, estes tipos têm muito dinheiro. Eu ouço isto muitas vezes. As pessoas não estão a perceber o que é a oficina do ponto de vista daquilo que são os equipamentos que nós temos que gerir. Nós temos que tomar conta de uma série de equipamentos e temos que tomar conta bem deles. Nós temos temos salários para pagar, temos as pessoas que trabalham na oficina. São pessoas capacitadas, não são pessoas técnicas de alguma tecnicidade. Portanto, nós não temos propriamente, não temos como respirar do ponto de vista financeiro. Não temos como. E, portanto, as pessoas que estiverem a ver isto, quando virem 5 milhões de euros, pensem que 5 milhões de euros nestes equipamentos todos é quase nada. Aliás, há aqui uma questão, já agora, e para perceberem melhor aquilo que eu queria dizer, é que foram entrando equipamentos na gestão da oficina, mas que não trouxeram atrás de si o correspondente financiamento. E isto, o que é que implicou? Implicou que aquilo que é a programação da oficina foi se tornando cada vez mais difícil. E é muito difícil hoje, faz-se milagres. As pessoas fazem milagres. Nós temos sempre que trabalhar com pouco e encontrar forma desse pouco gerar boa programação. Um bom guidance. É um bom exemplo, por exemplo, de como se criou um público para a dança. Para a dança, para o teatro e dança. Para um bom Guimarães Jazz. É um bom exemplo de como se criou um público para o jazz, que, meus amigos, não existiam no início. Esse eu lembro-me bem dele. Portanto, concluindo, tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer faz todo sentido, porque acho que estamos todos a dizer a mesma coisa, porque vamos todos no mesmo sentido. A cultura é transformadora, não é consensual, precisamos dela, como de pão para a boca, e sim, nós temos em Guimarães, felizmente, um bom equipamento, volto a dizer, que creio que daqui a um ano, nem tanto, até o final do ano, passaremos a respirar melhor. Tenho confiança de que passaremos a respirar melhor. Não este ano, mas a partir de 2027 passaremos a respirar melhor. Muito bem, temos de avançar e o programa está já a caminhar para o seu final. Também tivemos esta semana a reunião de Câmara. Penso que gostariam de comentar alguma coisa. Começava pela Mariana Silva, rapidamente, em 2 minutos. O que é que temos a comunicar? Até porque eu já tirei aqui o pano àquilo que me preocupou também nesta reunião de Câmara. Algumas questões mereciam alguma análise nossa, mas para mim é preocupante que a CPCJ, por exemplo, continue com grandes dificuldades nas suas estruturas e num sítio, num lugar onde possa fazer o papel tão importante de proteção às crianças e aos jovens. E por isso acho que é importantíssimo que rapidamente se solucione um problema que tem muitos anos e que sabemos que não é de hoje. O lugar onde estavam não tinha condições, o lugar onde está hoje, pelos vistos, não tem naquilo que seria a necessidade imediata para aquilo que fazem, que precisam de privacidade, que precisam de espaço para trabalhar com a população que recebem, com os pais e os responsáveis pelas crianças e pelos jovens. E este, sim, parece-me que é um parente pobre tanto dos municípios como do Estado. E não deveria ser, porque aqueles funcionários, aqueles técnicos que lá estão, fazem, eu diria, milagres para conseguirem
trabalhar tantos casos e para conseguirem que as nossas crianças e os nossos jovens tenham proteção. E por isso parece-me que seria essencial, e também foi tocado até pela vereadora do PS, a questão do facto da área social também não estar em condições, a estrutura física que recebe não estar em condições. E isso também é do conhecimento de todos. Não é uma coisa que esteja escondida. Quem ia lá reunir com a senhora vereadora da Ação Social percebia as condições em que aqueles trabalhadores estavam, inclusive a senhora vereadora. E se eu me desviar um bocadinho para o lado, a biblioteca foi uma moção para as obras da biblioteca há 3 anos ou 4, já nem sei bem, que foi aprovada por unanimidade e a biblioteca continua em condições deploráveis. E por isso nós precisamos de olhar para as estruturas físicas do município, dar condições aos trabalhadores e dar condições a quem governa também, que tem que estar em condições para poder trabalhar. E eu acho que este seria o tema que eu escolheria desta reunião de Câmara. José Bastos, da reunião de Câmara, alguma coisa a destacar? Sim, eu destacaria muito rapidamente a questão da habitação. Voltamos à habitação. Voltamos à habitação e vamos voltar muitas Vai vezes à ser habitação ótimo para o porque futuro. o problema da habitação não se resolve de uma vez, nem com um estalar de dedos, porque é um problema complexo e que vai demorar muito tempo a ser resolvido, disso não temos dúvidas. Mas é exatamente por isso, por ser um problema sério, por ser um problema urgente e por também ter sido assumido pelo atual Executivo como uma das prioridades da sua ação, confesso que ter-me-á escapado alguma coisa, mas ao perceber aquilo que foi deliberado na última reunião de Câmara, fiquei um pouco confuso com o procedimento adotado. Ou seja, aquilo que se lança é uma ideia ou um edital dizendo que se vai construir ou que se quer construir e depois aguarda-se a resposta do mercado e depois, dependendo da resposta do mercado, vai ou não vai ser feita. O que significa que, e é isso que está na própria proposta, que não há, e a Câmara assume à partida, quando avança com o procedimento, assume e destaca, e honra-lhe seja feita por dizer isso de forma absolutamente explícita, que não há qualquer obrigação de contratar, nem sequer um número mínimo de frações, ficando tudo dependente de condições futuras. Ou seja, o município reconhece que há uma necessidade urgente, e bem, abre um procedimento, e bem, mobiliza as expectativas do mercado, e bem, mas reserva para si a possibilidade de não fazer nada. Muito bem, hoje não há hipótese de contraditório, mas também, Manuel Ribeiro, o que é que tem a destacar da reunião de Câmara? Na reunião de Câmara, eu tenho a destacar os apoios às associações desportivas. E o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É que, de ano para ano, aumentam os subsídios para a formação de jovens, tudo bem, para equipamentos, para obras, aos clubes desportivos. Mas o que significa é que eles todos os anos acham que os apoios são poucos. Isto quer dizer o seguinte, parece-me que durante anos, e parece-me que isto também não vai parar nos próximos anos, é que está criada uma cultura de subsidiodependência dos clubes, que desapostaram em conseguir outras receitas e tendo despesas, a grande vocação deles é ir baterem à porta da Câmara. Portanto, isto é preocupante porque os apoios subiram em relação a 24 e 25 5,1%, mas os clubes estão sempre insatisfeitos. Portanto, o paradigma tem que ser alterado, porque senão qualquer dia ninguém segura os clubes. E nós sabemos que temos aqui Isto promete. Nós aqui nesta área, mas há uma discussão muito grande, não sei se já acompanharam, foi com o investimento da Câmara no estádio de São Lourenço de Sande, não é? São Clemente. São Lourenço. Em que foi ali um protocolo de colaboração com o Berço. Então, há um desequilíbrio. Nunca ninguém está satisfeito. E, portanto, esta cultura de Concluindo. subsidiodependência dos clubes é preocupante. Para já ainda está mais ou menos amenizada, mas vai se intensificar no futuro. Quando há pouco falei com o Esser, perguntar se faltavam mecenas, era também já pensar um bocado nisto. Ou seja, se calhar estamos todos muito dependentes daquilo que vem
do centro do Conselho. Mas também não quero... O meu papel é moderar, não é, digamos agora, até porque não temos tempo. Mariana Silva, um minuto final. Para o meu minuto final, como não podia deixar de ser, os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, uma lei progressista que merece ser celebrada, merece ser defendida e merece, sobretudo, que se traga um maior respeito para aquela casa que é o Parlamento, que hoje dia 2, que estamos a gravar, podemos verificar que isso não aconteceu novamente. E por isso, nos 50 anos da Constituição da República, dizer apenas que ela era tão progressista ao nível dos direitos e dos deveres também sociais, que em 76 se escreveu um artigo a defender o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que na altura ainda não era sequer moda, não é? Veio a ser moda muito mais tarde. E por isso, e ainda hoje se calhar não é só aparente, e por isso dizer que viva a Constituição da República Portuguesa e que se tenha respeito por ela nos próximos anos. Muito bem, José Bastos também. E que viva por muitos anos, não é? Exatamente, com respeito. Sim, eu não vou ser original e o assunto que trago é exatamente o mesmo, embora ligeiramente, pegando ligeiramente por outra... Não vou falar de artigo nenhum. Vou apenas dizer é que, de facto, aquilo que se passou hoje na Assembleia da República envergonha qualquer cidadão e nos 50 anos da Constituição apenas deixa um alento a mim, deixa-me um alento, é que 50 anos depois é possível fazer aquilo que foi feito hoje pelo André Ventura do Partido Chega, sem consequências, e isso chama-se democracia, e a Constituição permite essa democracia. Ele fala de 3 Salazares, bastava um para que aquilo que ele fez hoje jamais voltasse a fazer naquele espaço. Muito bem, Manuel Ribeiro, também no minuto final. Eu não vou ser original, mas às tantas, para os nossos leitores, digamos assim, das taipas, mas às tantas vou ser original para o resto do Concelho de Guimarães. É que as taipas, nos últimos 2 dias, portanto, na terça e na quarta-feira, viveu um inferno, viveu um caos. As pessoas, para se movimentarem na vila, e não foi uma, foram milhares de pessoas, demoravam 1 hora. A fila chegou a Pencelo, de Pencelo às taipas nesses dias. Isto porque se fez uma obra insignificante, cortaram uma rua e só com o corte dessa rua foi um caos completo, como, se forem às redes sociais, podem verificar. E espero que, no futuro, isto nunca mais aconteça, que haja programação, que haja ponderação, que haja bom senso, porque a vida das pessoas vale muito mais do que uma simples obra. Para terminarmos, Sr. Jorge, também numa última intervenção, e agradeço desde já a presença no programa. Muito obrigado, muito rápido. Eu dava aqui um relevo à nova lei da nacionalidade, que introduziu uma condição em Portugal que era impensável, que é a condição da existência de 2 castas de portugueses. Portanto, se esta alteração da lei da nacionalidade propõe que se um indivíduo que foi naturalizado cometer um crime, perde a nacionalidade. Isto quer dizer que esse indivíduo não é totalmente um português. É um quase português, Ainda português. ou qualquer coisa a caminho de ser português. E, portanto, é algo que eu, na minha vida toda, nunca imaginei que um dia chegássemos a este ponto. E a verdade é que chegamos a este ponto, para terminar, só para dizer que hoje vim a ouvir um debate na rádio, e isto que eu estou aqui a dizer, que eu acho que devia ser o centro da discussão, é: nós vamos passar a ter 2 castas de portugueses no nosso país? Não, ninguém o discute, não há uma discussão sobre isto. Discute se o partido Chega tem razão, se o outro tem razão, se pode ser, se os acordos estão bem. Não se discute, efetivamente, a essência de uma questão desta que, na minha opinião, tem uma importância superlativa. Chegamos assim ao final do Guimarães em Debate. Agradeço a presença da Mariana, José Bastos, Manuel Ribeiro e, em especial, do Essa Jorge, que nos fez, então, a gentileza de estar aqui presente neste programa. Programa que pode ser visto nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Até daqui a 15 dias e uma boa Páscoa.